Salve pessoal, estamos começando agora pela Centopeia TV e Centopeia Site mais um programa Encontrando Conto. Programa este que a gente discute toda semana um conto da literatura, seja nacional ou internacional. Já conversamos sobre contos de Machado de Assis, Rubem Fonseca e Ray Bradbury e hoje vamos conversar sobre o conto A Carta Roubada, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Eu sou Evandro Duarte, sou jornalista e sou um dos editores do site Centopeia e também um dos produtores da Centopeia TV, e também vou chamar aqui para a nossa conversa o jornalista Elisandro Duarte, meu irmão, também um dos editores do Centopeia site. Vamos fazer aqui a conexão. Mantendo aí a nossa tradição, né? A gente sempre faz uma breve apresentação do autor antes da gente falar do conto em si, né? O conto aqui, no caso, vai ser A Carta Roubada, né? Um conto de crime e mistério do Edgar Allan Poe. E o Elisandro aí vai fazer uma breve apresentação do autor aí, para depois a gente entrar de fato no conto e também voltar a falar um pouquinho do autor. Então, Elisandro aí sim. Beleza, então vamos lá. Boa tarde a todos os nossos internautas, aí, quem está curtindo o nosso programa. E falar do Edgar Allan Poe é bem interessante, porque a vida dele, a trajetória dele enquanto artista, enquanto pessoa, talvez seja tão incrível ou tão inacreditável quanto as próprias histórias que ele escreveu, né? O Edgar Allan Poe é um escritor norte-americano, ele nasceu em 1809 e faleceu muito cedo, assim, né? Marcelo faleceu com apenas 40 anos. E a sua obra ficou muito caracterizada, muito marcada justamente pelos contos, pelas histórias que envolviam assuntos como morte, os crimes, os eventos policiais, que eram basicamente os temas principais das obras dele. E é curioso que outro grande escritor que ficou marcado por esse segmento, né, por esse estilo literário, que é o Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, né, o pai de Sherlock Holmes, o próprio Sir Arthur Conan Doyle presta reverências, presta homenagens ao Edgar Allan Poe devido à importância que ele teve, né? A gente pode, assim, a grosso modo, falar que a obra mais conhecida aí, o seu texto mais conhecido é o poema O Corvo, que tem várias traduções, né, várias versões em português. Uma delas, bastante conhecida, de bastante reputação, é a do Machado de Assis, né, a tradução do O Corvo, e O Corvo também é o título de um filme de 2012, que é estrelado, protagonizado pelo ator John Cusack, que é o ator americano também bastante conhecido, que ele interpreta o Edgar Allan Poe, e é um filme interessante, assim, que, claro que através de uma história de ficção, tenta decifrar um pouco, assim, da criação e da personalidade bastante controversa que foi o Edgar Allan Poe. E só para a gente finalizar essa breve apresentação, uma coisa que nunca ficou esclarecida exatamente foi a morte do Edgar Allan Poe. E aí até fiz uma pesquisa breve para a gente debater aqui, e existem uma série de teorias de que ele morreu, desde álcool, congestão cerebral, cólera, drogas, doenças cardiovasculares, raiva e até mesmo suicídio, né? Então a gente vê aí que todo esse enigma, toda essa eventual confusão aí a respeito da morte dele já dá uma brecha aí para o que a gente vai encontrar analisando uma história dele. Eu falei ali no início que essa história é de crime e mistério, né? Inclusive até o livro pelo qual eu peguei aqui a tradução do Geraldo Galvão Ferraz se chama Histórias de Crime e Mistério, né? Do Edgar Allan Poe, que reúne alguns contos do Edgar Allan Poe. Mas o interessante aí é que ele não é só um autor de uma vertente específica que seria crime e mistério, ou essas histórias relacionadas a investigadores, né, detetives, que nem existiam como tal, né, na época em que ele começou a escrever, mas ele também ele é considerado um dos grandes pessoas que influenciaram outros gêneros, né, como a literatura de horror que se tem hoje em dia, a literatura de ficção científica que se tem hoje em dia, essa literatura policial, né, do detetive mesmo que se tem hoje em dia. Então, as influências dele são por muitas áreas distintas, né? Desconfio até que autores que a gente nem percebe isso diretamente, como o próprio Machado de Assis, que tu citou aí, tenha sido influenciado pelos escritos do Edgar Allan Poe, né? Como muitos outros ao longo da história, né?
de autores tão antigos quanto Machado de Assis até autores extremamente contemporâneos, como Stephen King ou Neil Gaiman, né, que fazem essa literatura fantástica misturada com elementos de horror. Mas no caso aqui da Carta Roubada, que a gente vai falar hoje, ela se foca mais numa história bem concisa de crime e mistério, né? Na verdade, o crime ele é até um crime menor, ele não envolve nenhum homicídio, nem nada violento assim, e sim uma carta roubada, né? Como o próprio nome do conto diz. E, basicamente, a história começa ali com o Auguste Dupin, né? Que é esse detetive aí da história, ainda que ele não é chamado assim, porque, como falei antes, não existia essa figura na época, mas ele está ali conversando ali com um amigo dele, que é o narrador da história, né? Bem próximo aí, como o Elisandro falou, das homenagens que o Arthur Conan Doyle vai fazer com as histórias do Sherlock Holmes sendo narradas pelo amigo também, né? Que é que é o médico da história ali, o Watson, né? Que é o amigo dele da história. E aqui também todas as histórias dele, né? Esse detetive, o Auguste Dupin, ele aparece em 3 histórias, 3 contos do Edgar Allan Poe. E as 3 são narradas por esse amigo dele, né? E nessa história aqui, eles estão ali, vamos dizer assim, divagando ali, Proseando. proseando ali, e até nesse momento eles nem estão proseando, eles estão cada um, estão no mesmo ambiente, mas cada um pensando nas histórias que eles viveram, né? Inclusive, ele até cita as histórias, logo no início ele cita as histórias que é os crimes da Rua Morgue e o Mistério de Marie Roget, né? Que são justamente os 2 contos que ele narrou anteriormente, né? Então eles estão ali divagando sobre isso e tal, e chega um momento em que um membro ali da polícia local ele vai apresentar um caso ali para ver se o Dupin, que já ficou conhecido por esses 2 outros os casos solucionados, para ver se ele pode ajudar. Trata-se de uma carta roubada em que se sabe quem roubou, porque há testemunhas que provam quem roubou, se sabe onde está, porque não tem como essa pessoa que roubou não tem como estar andando de posse dessa carta aí na rua, né? Não tem como estar com ela pessoalmente, e sabe-se que ela tem que estar dentro da casa dessa pessoa, mais especificamente dentro do escritório. E daí a pessoa, essa pessoa que vai lá apresentar aqui, ela é, na verdade, como vários personagens aqui do Edgar Allan, nas narrativas do Edgar Allan Poe, não são identificados por nomes completos, né? São só por iniciais, né? Só iniciais, letras maiúsculas, né? Iniciais porque talvez tenham sido inspirações de pessoas reais da época, então ele usa iniciais para disfarçar, o que é um fenômeno bem comum nessa literatura dos 1800, né? Usar iniciais, assim, vários autores, Balzac usava isso frequentemente, vários autores fazem isso, então daí partindo dessa narrativa, dessa carta roubada, ele pede ajuda para o Dupin resolver. O Dupin ali escuta ali um pouco ali do que o cara tem a dizer sobre os eventos ali da investigação, e esse cara da polícia ele diz que assim, todos os locais possíveis foram investigados, dentro de imóveis, atrás de armários, gavetas escondidas. Então, assim, ele foi extremamente metódico e minucioso para analisar cada local possível que poderia estar escondida essa carta roubada, né? Que é uma inclusive, carta roubada, inclusive em lugares bastante impróprios, por exemplo, em pés de mesas, de repente teria cerrado aquilo, ter escondido ali e ter tampado, quer dizer, vamos dizer, a engenhosidade do pensamento da polícia, das autoridades, era interessante nesse sentido, porque ficava imaginando os lugares mais difíceis ou mais bem elaborados possíveis para se esconder esse documento, né? Inclusive usando a tecnologia da época, né? Eles usam microscópios e fazem medições exatas para ver se a capa do livro não pode ter um enxerto ali com a carta, né? Então, assim, há muito desse cientificismo, assim, que o Dupin aqui critica, né? Desse método rigoroso da polícia.
e desde o início esse Dupin ele fala que talvez por ser tão metódico, tão minucioso em detalhes, talvez a coisa mais evidente você não preste atenção, né? E me parece que justamente a grande crítica aqui que o Edgar Allan Poe faz para a sua época é isso, né? Talvez é uma época de a gente sabe que começa a ter a ciência a partir ali dos anos 1800, a ciência também se torna uma coisa muito presente na sociedade, né? Essa ideia de que tudo pode ser resolvido a partir da ciência. O próprio Edgar Allan Poe critica muito a matemática, né? Num desses contos aqui, onde o Dupin aparece também, ele critica bastante o método matemático, que as pessoas querem resolver tudo a partir da matemática, e basicamente, eu acho que talvez ali por trás disso é criticar um pouco dessa experiência científica que a polícia da época tinha, ainda que ele faça questão de elogiar, não, a polícia ela faz o possível dentro dos limites dela, né? Mas ela acaba não vendo questões óbvias, que é justamente por onde a história vai ter a sua resolução. Que a gente até pode fazer usar a expressão de o lado humano da situação, né? Acho que ele é muito, o policial ele busca muito a questão da ciência para ela ajudar através dos recursos, através de equipamentos, de tecnologia, e não se dá conta de que basicamente os crimes são consumados por seres humanos, né? Pessoas que têm sua inteligência, os seus defeitos, as suas qualidades. Então acho que esse lado humano de fato que é negligenciado. Podemos dizer que até hoje também é negligenciado, mas certamente na época era negligenciado, e ele faz essa crítica, né? E o bacana, já que a gente já entrou na história, é a gente perceber realmente essa ideia do conto enquanto um conto policial, um conto de tentar descobrir, tentar chegar no final antes mesmo do autor, tentar ficar imaginando, e é bacana que essa história, ela tem dois grandes segredos que permeiam a história. O primeiro delas, tu já antecipou, que é justamente aonde está essa carta, aonde essa carta foi colocada, em que paradeiro ela está, e o outro grande segredo, que talvez para o leitor ainda seja mais importante, é o que está escrito nessa carta, por que ela é uma carta tão valiosa, ou a reputação de quem estaria em jogo caso essa informação vazasse, né? E é bacana que o Edgar Allan Poe, como um bom escritor, ele não entrega tudo de mão beijada. Desses dois segredos, aí, desses dois enigmas, ele só vai entregar um, que é justamente o paradeiro da carta, que é onde vai se desenrolar toda a trama. E ele cita, inclusive, que a carta, logo no início, ele cita que a carta está sendo usada como uma chantagem política, né? Então, tu não sabe exatamente de que se trata a carta, mas tu sabe qual o uso dessa carta e por que é tão importante recuperar, né? O que está escrito nessa carta talvez está determinando que a política, como os políticos estão agindo naquele momento, assim. Então, essa sutileza de não revelar o conteúdo, talvez ela também seja uma própria crítica do Edgar Allan Poe ao sistema político, de saber assim, que no fim das contas eles decidem coisas com base em informações que o povo em si nunca chega a saber, né? Assim, há uma sutileza de uma crítica por trás disso, né? E então ali o interessante é que basicamente assim há dois dando continuidade aqui à explicação do conto, há dois momentos só. Um momento é que essa pessoa da polícia vai falar ali com o Dupin para ver como ele pode ajudar, e o outro momento é quando, um mês depois, mais ou menos, ele volta a falar com o Dupin, e sem mais nem menos o Dupin diz assim, não, então assina aí o cara diz, não, eu estou disposto a pagar uma fortuna, ele fala ali um valor. Então, só fazendo um adendo que é importante, ele chega esse mês depois absolutamente desolado, né, para falar com o Dupin, arrasado, toda a tecnologia, todos os esforços, toda a inteligência da polícia não deu conta de resolver essa missão aparentemente fácil, que era encontrar uma carta dentro de uma casa, né? Então ele chega arrasado e eu pago o que for preciso para reaver esse documento. Aí é onde o Dupin põe as cartas dele na mesa, né?
literalmente, né? Porque ele diz o seguinte, se você está disposto a pagar um valor tão alto assim, então só assine o cheque. Daí o cara, não, mas vai assinar o cheque? Isso é a minha versão da história, claro que não é desse jeito, né? Mas só assinar o cheque, daí você assina o cheque aí que eu te dou a carta. Aí ele assina o cheque e o Dupan entrega a carta para ele, né? Porque o que acontece ali em toda esse período? Nesse período daí, o engraçado, o mais engraçado é que nesse momento daí, essa pessoa, esse agente da polícia ali, ele sai com a carta sem nem querer saber como é que ele conseguiu a carta, assim, tão chateado que ele estava de ter gastado tanto tempo procurando e a carta estava ali com ele ali, né, o tempo todo ali, desde que ele contou a carta, logo em seguida o Dupan conseguiu recuperar a carta. E aqui é que a gente entra, né, nas sutilezas do narrador, é que ele mostra que, no fim das contas, sem se preocupar, sem entregar ali o que acontece, as minúcias, né, isso é mais interessante a pessoa ler, mas o que o Edgar Allan Poe fala aqui é que é o seguinte, às vezes as pessoas elas estão concentradas em ir tão além do óbvio que elas esquecem do óbvio. E justamente a carta estava à vista de todo mundo no ambiente lá dessa pessoa que roubou, ela estava ali. Por quê? Porque a pessoa ela sabia que ela ia ser investigada de todas as formas possíveis. Então, o que ela pensou em fazer? Ela pensou em deixar no local mais visível de todos, né? Ali, extremamente no local de fácil acesso. Então, em vez de as pessoas procurar a carta num local de fácil acesso, elas vão procurar em locais de difícil acesso, né? E aí é que entra talvez aí o que a gente pode chamar realmente do início dessa literatura policial, né? Que vai repercutir aí em tudo que é produzido sobre isso, seja no cinema, na televisão, ou nas outras mídias, né? Que, por exemplo, assim, a gente vê filmes que às vezes um detalhe tão claro que a pessoa não percebeu no início era o detalhe que resolveria toda a história, né? Tem um filme ali o filme do Argento ali, me fugiu o nome agora, aquele Profundo Rosto. profundo Rosto, né? Me fugiu o nome em português, mas um filme do Dario Argento que toda a solução do crime estava no primeiro momento que a pessoa passou por onde aconteceu o crime, ele já tinha visto a solução do crime, só que ele preocupado em tanto com o crime em si e não preocupado com esse detalhe óbvio, ele não consegue desvendar, né? Assim, tipo, ele viu a assassina no local do crime, ele não consegue descobrir que ele viu a assassina no local do crime porque ele estava preocupado com outras coisas. Então, talvez aqui, é engraçado que o Edgar Allan Poe ele leva 3 contos para chegar nessa fórmula, né? 3 contos desse personagem do Dupin, né? Para chegar nessa fórmula, porque no primeiro conto, assim, Os Crimes da Rua Morgue, ele é quase um ensaio, assim, ele começa os primeiros parágrafos são só uma discussão filosófica sobre conceitos, assim, ele nem entra na história em si. Num segundo, ele já começa assim, mas logo ele entra na história, até porque no segundo caso ali o mistério de Marie Roget, né, nesse meu francês aqui não muito profissional, é baseado num caso verdadeiro. Então ele não demora muito com essas divagações. E no terceiro, que é a carta roubada, ele já entra direto na história e com diálogos, que muda totalmente o ritmo das histórias anteriores, onde os diálogos até existiam, mas eram longos discursos assim das personagens, principalmente do Dupin. Aqui os diálogos se tornam mais frequentes, principalmente no começo da história, né? E depois é que a história ela flui nesses diálogos assim, sem muitas interrupções. E ela é bem mais clara que as histórias anteriores também. As histórias anteriores são mais difíceis de lê-las, tu demora a pegar o jeito ali do autor, né? Nessa história ela é bem tranquila, assim, bem fácil de assimilar, né? Uma leitura até para o leitor dos dias de hoje, né? Não tem nada muito complicado nesse sentido de uma literatura distante da nossa. E
Eu fiz uma rápida pesquisa na internet aqui, só para a gente ver, é Prelúdio para Matar, o nome do filme em português, né? É o Prelúdio para Matar. E é exatamente isso que tu falou, dando a continuidade, é essa ideia de estar mais preocupado com o crime do que com a solução do crime. Mais ou menos a polícia, assim, a crítica que ele faz aí para os oficiais de justiça, é isso, o próprio Sherlock Holmes, e aí também, me perdoe meu francês aí, mas o Hercule Poirot, né, outro personagem fantástico da literatura, eles também têm muito disso. Acho que o próprio Poirot, ele tem uma questão assim, se você quer resolver um crime, não vá na cena do crime, porque ele vai estar todo contaminado, ele vai estar todo, já vai estar todo adulterado, né? Então ele tem muito essa questão. E o que o Edgar Allan Poe faz questão de exaltar, assim, esse conto, ele é sublime, vamos dizer, usar essa palavra forte nesse sentido, justamente destacar a simplicidade, a excelência da simplicidade do pensamento, né? Que é justamente essa ideia, muito mais do que, vamos usar aí também uma expressão comum, ficar procurando pelo em cobra, ficar procurando algo muito complicado, ficar com teorias conspiratórias, ficar em busca de situações assim muito fora da realidade. A ideia dele é primeiro pensar o óbvio, pensar no pequeno, para depois ir ampliando essa visão. E de fato é o que ele faz. Ele chega à conclusão de que a forma mais ideal, mais adequada, a forma perfeita de esconder alguma coisa é colocá-la à vista de todo mundo, né? Usando aquele pensamento que o melhor lugar para se esconder é na multidão, é mais ou menos isso que ele faz. Ele usa a ideia de colocar a carta no lugar mais óbvio, que seria mais fácil de todo mundo procurar, que era onde ninguém procuraria, né? Essa é a ideia do ministro ali, que é o responsável pelo roubo, e que vai dar na resolução, que acaba sendo o pensamento, que acaba sendo a grande ideia do Dupin, que vai chegar na conclusão aí e concluir, revelar toda a história. E uma coisa engraçada até durante a história é que essa pessoa ali que vai falar com o Dupin ali para pedir ajuda dele, ele fala que essa pessoa ela é um poeta. Então ele deve ser um idiota por ser um poeta, né? E é engraçado isso, é engraçado essa frase porque o próprio Edgar Allan Poe é um poeta, né? Tu até citou que o Corvo é um dos poemas dele mais conhecidos e talvez seja uma das obras dele mais conhecidas, né? Talvez mais do que os contos, ainda que ele por excelência seja um contista, né? Reconhecidamente um contista, até porque ele escreveu só um romance, né? Em toda a curta trajetória dele, curta vida dele também, ele tem essa verve, essa veia de poeta muito forte, inclusive elogiado por outros autores daquele período, né, de poetas daquele período também, que consideravam ele um grande poeta, né? O próprio Fernando Pessoa é um dos tradutores do poema O Corvo, né? Além para o português, além do Machado de Assis, entre outros autores, né, mas entre os mais renomados, o Fernando Pessoa é um dos grandes tradutores de O Corvo, e também porque sentia ali um talento ali de poeta, né? Isso é que é interessante, que é uma pessoa com uma vida bastante conturbada, como a do Edgar Allan Poe, né? Tenha navegado por temas tão variados como a poesia, o conto, um romance que ele escreveu e alguns ensaios também de cunho mais filosófico, né? E coisas assim que flertavam assim com os sentimentos mais angustiantes, mais terríveis que o ser humano pode ter, né? Talvez por ele ter uma vida pregressa bastante complicada ali pessoalmente, né? Ele foi adotado, foi separado, a mãe dele e o pai dele morreram quando eles eram crianças, ele foi adotado por uma família rica, mas que não se dava bem com o pai, aí logo cedo ele teve a mãe dele morreu com 24 anos, daí logo cedo ele também casa e a mulher dele também morre com 24 anos de tuberculose, igual a mãe dele. Então, assim, todos esses fatos se somaram a ele ter uma vida pessoal bastante infeliz, assim, né, cheia de desventuras,
mas de certa forma isso talvez tenha contribuído para ele ser um cara que perscruta a alma e os sentimentos humanos assim de forma tão visceral, né? Tanto é que ele consegue navegar aí por esses lados do horror e do crime de forma extremamente onde elas às vezes elas se juntam, às vezes elas ficam bem separadas. No caso aqui da carta roubada é um caso desse, né, onde não tem nada de horror específico, mas o primeiro caso dele, o crime da rua Morgue, ele já é uma coisa assim mais violenta, mais bruta, né? Não é necessariamente de horror, ele é mais de violência urbana, assim, tal, mas com um desfecho totalmente inesperado, assim, né? Esse realmente não dá para entregar. Isso eu recomendo que as pessoas leiam, que a surpresa do final compensa não entregar o fim, né? Mas resumindo, então, eu acho que o mais interessante do Edgar Allan Poe é isso, assim, esse navegar entre áreas distintas e com um talento, né? Assim, marcante, reconhecido por outros escritores, né? Seja na poesia, seja nos contos, onde ele talvez aí tenha sido um dos contistas mais influentes de praticamente do século XIX em diante e do século XX e XXI continua sendo, né? Como eu falei, gente como Neil Gaiman e o Stephen King são pessoas declaradamente influenciadas por ele, e a gente pode ver influências até, né, nessa questão de ele ser o primeiro detetive nos quadrinhos, né? O Batman é uma variação desse ser de deduções lógicas, assim, né? Com talento para dedução lógica muito presente, né? Assim, na característica do Batman enquanto personagem de tramas policiais, assim, né? Quando ele não está lutando contra alienígenas ou nada assim. Né? Ou aproveitar, voltar a fazer uma outra citação de Stephen King. Eu li o conto nesse livrinho aqui da LPM, que é A Carta Roubada e outras histórias de crime e mistério do Edgar Allan Poe, né? Uma edição da LPM. E nesse livro aqui tem um conto que chama O Retrato Ovalado. E aí eu até queria me permitir fazer assim uma memória minha de infância aí, que acredito que o primeiro conto que eu tenha lido, ainda criança, nas apostilas de escola, foi o Retrato Ovalado. Se eu não me engano, o título na época do conto que eu li era o Retrato Oval, mas aqui nessa tradução está como Retrato Ovalado. E essa história também, assim, não fugindo do nosso conto principal, mas abordando, talvez ainda mais reforçando esse paralelo entre o Stephen King e o Edgar Allan Poe, como muitas vezes as obras mais tocantes, assim, mais importantes, não necessariamente tem essa coisa do mórbido, do gótico, das descrições assim de coisas ruins, né? Porque o Edgar Allan Poe é também conhecido por escrever assim até sobre estados de decomposição, assuntos assim realmente bem escatológicos ou bem profundos nesse sentido. E muitas obras dele, há exemplo de A Carta Roubada também, não tem isso, assim, é uma história, vamos dizer, mais tranquila, com um linguajar mais sóbrio, sem muito detalhamento, nada tão grotesco, assim, usando essa palavra no bom sentido, né, não de forma errada, assim, nada grotesco. Stephen King também tem muito isso, e esse conto que eu citei, que é o Retrato Ovalado, ele também é muito isso. Esse também, assim, também não quero estragar a surpresa, mas é a história de um pintor que está pintando a sua esposa, e ele fica maravilhado com aquela pintura, aquela pintura parece que está viva, né? E aí chega no final, tem uma grande surpresa também que eu não quero revelar, quero recomendar a todos que leiam, que é muito bacana. Então a gente percebe assim como os grandes autores, assim como Edgar Allan Poe, é um mestre realmente da palavra escrita, que ele domina essa coisa de falar muito através de poucas palavras, que é justamente essa ideia do conto. E como esse conto que eu citei o Retrato Ovalado e esse da Carta Roubada, como são contos assim que vão fundo na alma humana, tem um significado profundo e ao mesmo tempo são contos suaves, contos assim bastante agradáveis à leitura deles. Né? Isso aí realmente é aquele negócio do talento que a gente não sabe de onde vem, né? Mas
mas não é só o talento, dá para ver que há esforço, né? Há trabalho nisso. Como eu estava falando aqui, ele ele passou por 2 contos para chegar na carta roubada com esse personagem do Dupin, né? O que viria a se tornar o ícone de todos os detetives, principalmente mais imediatamente ali no Sherlock Holmes, né? Se a influência mais direta no Sherlock Holmes. Então isso é talento, mas isso é dedicação também, é esforço, né? É trabalho. O cara tem que ter pena, né? Antigamente, né? Hoje em dia é o teclado, mas tem que ter pena assídua, né? Para chegar nisso, assim. E não é à toa que isso seja uma coisa comum, né? Para os grandes autores, passar uma fase de experiências assim, né? Para chegar no seu texto mais bem acabado, né? E a carta roubada é bem isso que tu falou, assim, ela é suave, talvez não tanto porque ele quis ser suave, mas sim porque ele chegou numa fórmula mais sucinta de falar o que ele queria, ou mais concisa, para os objetivos que ele queria para essa história. Então ele não precisava se deter a descrições mais escatológicas, né, como tu disse aí. Eu acho que para a gente fazer uma conclusão, isso é uma conclusão aí da nossa conversa, é isso. A gente pode recomendar o Edgar Allan Poe para quem não tem essa intimidade com o Edgar Allan Poe a partir desses contos não tão mais pesados, porque isso talvez cative mais, né? E eu acho que a carta roubada, mesmo que seja a terceira aparição do Dupin, talvez ele seja mais adequado para tu começar a ler tanto as histórias do Dupin quanto as histórias como um todo do Edgar Allan Poe, né? Daí depois tu pode ir para essas outras histórias ali, para tu já conhecendo mais o autor e inclusive da biografia do autor, né? Que é sempre interessante conhecer um pouco, para a pessoa realmente aproveitar mais a literatura dele, né? Que eu acho que tu até estava falando que tu leu esse livro aí na juventude, na infância, né? Na adolescência e tal. Uma coisa que eu acho talvez seja a grande questão assim da literatura nessa fase é que as pessoas elas têm que ler coisas que lhes são agradáveis, né? Então não dá para tu colocar uma literatura muito pesada, muito truncada de leitura para pessoas dessa idade, porque elas não vão assimilar isso e provavelmente vão deixar de gostar isso se não por toda a vida, por uma boa época de suas vidas, né? E eu acho que esse contato com a literatura ele tem que ser feito de forma gradativa, né? Como o conhecimento se dá de forma gradativa, esse contato também tem que ser aos poucos, né? Em doses homeopáticas, por assim dizer. E fica aqui realmente a recomendação de que eu acho que Edgar Allan Poe é um autor indispensável para quem gosta de literatura, né? Para quem quer se dedicar a histórias da literatura universal, tanto pelo próprio talento dele quanto pelas influências que ele pelas pessoas que ele influenciou ao longo de tantos e tantos anos. E que vai continuar influenciando, né? Acho que o único detalhe que eu queria fazer antes de a gente encerrar é comentar que a Carta Roubada, ele é de 1944, a publicação dela, né? E ela... Hã? 1800. Isso, exatamente, perfeito. Só eu olhei errado aqui. E ela é a última obra, ela é a última história do Dupin. E isso é curioso, assim, porque o Dupin, ele era, né, guardadas as devidas proporções, o Dupin era o Sherlock Holmes do Edgar Allan Poe. E ele simplesmente para de escrever as histórias do Dupin, ali depois de 3 histórias só, um personagem, assim, muito querido, tal, e não se tem uma explicação, os estudiosos aí da obra dele não encontram, assim, uma explicação muito clara de que motivo teve ele para ter encerrado aí tão brevemente a trajetória do Dupin, né? Ele simplesmente parou de escrever. Aí acho que isso é mais interessante aí para a gente deixar essa mistura entre criador e criatura aí, um criador de histórias tão fantásticas,
também teve uma vida tão fantástica que até hoje muito se conversa, muito se debate, mas não se tem nada muito concluído, assim, não se tem um ponto final, que de alguma maneira é o grande barato da literatura. Nunca a gente tem um ponto final, a gente sempre pode interpretar, pode pensar, pode dar margem aí às mais variadas teorias aí, estudos sobre os assuntos. Por histórias de mistério, talvez a grande história de mistério seja a própria vida do Edgar Allan Poe, né? Mais do que a sua própria obra, a sua vida, ou principalmente o rumo que a sua vida teve, né? O seu desfecho da sua vida, seja talvez uma das coisas mais misteriosas aí para que talvez nunca se chegue aí numa resposta. Provavelmente. Então a gente faz aí de novo a recomendação para que acessem as nossas redes, né? A gente está tanto no Twitter quanto no Instagram e no Facebook, né? É só procurar por Centopeia Site. O nosso site é centopeiasite.wordpress.com. A gente está no Spotify também com o podcast Centopeia Falante e no YouTube o nosso canal é Centopeia TV. Só procurar lá na busca do YouTube Centopeia TV vai aparecer vários dos nossos vídeos, inclusive os vídeos anteriores do Encontrando o Conto, né? Então, fazendo isso, a gente faz aqui o encerramento e a gente se encontra aí na próxima edição, provavelmente falando de literatura brasileira, né? Com certeza. Um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente e semana que vem, ou no mais tardar daqui a alguns dias, aí a gente se vê novamente. Beleza, abraço a todos e até a próxima.